seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai explicar um pouco a respeito dos materiais de moldagem, que é um procedimento clínico com o objetivo de reproduzir os materiais apropriados para fazer a melhor reprodução daquele arco dental. Os materiais de moldagem eles são utilizados hoje na prótese, nas mais diferentes tipos de próteses parciais removíveis, próteses fixas, próteses unitárias, próteses totais, e a gente precisa fazer o estudo dela para saber fazer a moldagem correta ali no momento que a gente está na clínica. Os materiais de moldagem, antes de explicá-lo, nós precisamos saber a respeito da diferença de dois moldes específicos, que é o molde e o modelo. O molde é uma reprodução negativa da área moldada obtida através de um material de impressão, como por exemplo, a gente tem o alginato, e o alginato ele é manipulado pó com líquido. Quando nós manipulamos e levamos para a boca do paciente, tomou a presa, a gente retira, a gente tem um molde, que é uma reprodução negativa. Não tem como fazer o estudo daquilo, porque não tem as áreas exatamente de como a gente quer estudar. E a gente entra com o gesso para gerar um modelo de estudo em que é positivo da área moldada. Então, o modelo ele vai apresentar todas as áreas, com os mais ricos detalhes, com a reprodução positiva, como por exemplo o preenchimento do molde com o gesso, como o gesso tipo 4. Então, o gesso tipo 4 é um material que apresenta a fidelidade das estruturas. Então, a gente vai conseguir saber se aquele dente apresenta uma restauração alta, quantas cúspides tem aquele dente, se a face ela é mais robusta, se aquela face cervical do 11 é menor do que a 23, então a gente consegue fazer um modelo de estudo melhor. E para a gente fazer o molde e o modelo, a gente precisa dos moldeiras. Então a gente precisa das moldeiras, que existem de dois tipos, as plásticas e as de metal. As moldeiras, elas devem recobrir toda a área a ser moldada. E nas moldeiras a gente utiliza ela em vários materiais de moldagem, como o alginato. As moldeiras, elas existem de diversos tamanhos, e existem também as de estoque, as individuais, as parciais e as totais. E a depender da demanda daquele paciente, a gente utiliza um dos tipos dessas moldeiras. Como a gente disse, a gente vai utilizar as moldeiras em alguns materiais, como o alginato. O alginato é um material de eleição para a moldagem dos arcos, principalmente edêntulos. Então, apresenta um grau de qualidade de um material que chegou próximo ao seu patamar ideal. Porém, ainda apresenta algumas desvantagens, como, por exemplo, sofrer cinerese e embebição. Então, é um material que, se você coloca muito líquido, gera embebição, e se você coloca muito pó, gera cinerese. Então, o alginato ele é um pouco chato, nesse requisito, então deve fazer a proporção correta de acordo com as orientações do fabricante. Também deve ter cuidado com o tempo e com o armazenamento do molde. Ele deve ser vazado imediatamente quando está utilizando o gesso. Então, o gesso que vai gerar um modelo positivo daquele molde alginato deve ser vazado imediatamente. Então, sempre seguir essas orientações para evitar alterações dimensionais. O alginato, ele sempre deve ser feito, uma sacudida da embalagem para homogeneizar o pó e colocar o pó no líquido e levar na boca do paciente depois que fazer a manipulação. Depois do alginato, a gente tem outros materiais que a gente utiliza na clínica, como os elastômeros. Um dos exemplos do elastômero é a silicona de adição. A silicona de adição tem uma pasta leve e uma pasta pesada e apresenta um catalisador que é individualizado. Ela não vai formar um subproduto volátil, tem uma alteração dimensional muito baixa e ela pode se vazar com gesso mais de uma vez a mesma moldagem. Então, a silicona de adição tem essa vantagem, Ao alginato não, vazou uma vez, acabou. Ela apresenta, como uma vantagem a fazer o vazamento em até 21 dias e a silicona de condensação, que é uma silicona, que está ali junto com a silicona de adição, que também é um elastômero, ela vaza em até 30 minutos. A silicona de adição, a gente não deve manipulá-la com a luva, porque é um material que vai apresentar uma reação com o látex, então a gente sempre evita fazer esse vazamento. A silicona de adição, deve ser vazada, e também tem a silicona de condensação, que é formada por dimetilcilato
acrílico, vai possuir um catalisador e, como a gente disse, a silicona de condensação, ao contrário da de adição, ela é vazada em até 30 minutos e a de adição em até 30 dias. Tem um subproduto, que é o álcool, e a silicona de adição não tem subproduto. Então, deve recomendar, utilizar a silicona de condensação em até 30 minutos para não ter alterações dimensionais. E a silicona de condensação vai ter uma afinidade com a água. O próximo material que a gente vai estudar é o poliéter. O poliéter ele é formado por poliéter mais sulfonato acrílico. Vai ter na sua composição o álcool, que é utilizado com casquete ou moldeira individual. O poliéter ele não vai formar subproduto, tem um vazamento de até 7 dias, então um vazamento muito bom, E também tem um uso restrito. Só que a desvantagem do poliéter é que ele vai ser caro em comparação aos outros materiais, porém tem uma excelente estabilidade dimensional. Então a gente pode estar utilizando o poliéter em moldeiras individuais e não vai gerar subprodutos, como a gente disse. Ele tem uma recuperação elástica completa, é hidrofílico e tem uma média resistência e tem uma presa rápida também, assim como o alginato. O próximo material que a gente vai estudar é a pasta zinco-eugenólica. A pasta zinco-eugenólica ou pasta zinco-enólica, ela é muito utilizada em prótese total. É uma prótese mais macia que se torna rígida. Não vai afastar tanto os tecidos moles, só que a gente utiliza ela principalmente para fazer a cópia dos tecidos gengivais. Ela vem como uma segunda moldagem e geralmente utiliza a pasta zinco-enólica com a Godiva. E ela faz a moldagem funcional. Então a Godiva vai fazer a moldagem anatômica e a pasta zinco-eugenólica uma moldagem funcional. O tempo de presa inicial dessa pasta é de 3 a 6 minutos e tem um tempo final de até 10 minutos. A pasta zinco-eugenólica, ela vai ser utilizada em próteses também parciais removíveis e apresenta-se, uma consistência fina, lisa, que permite copiar os menores detalhes. O último material que a gente vai estudar é a Godiva, como a gente disse anteriormente, vai ser utilizada como uma moldagem anatômica da pasta zinco-eugenólica, que vem sendo uma moldagem funcional. Se vocês quiserem, a gente pode estar fazendo um vídeo, explicando sobre moldagem anatômica e moldagem funcional. A Godiva tem um vazamento imediato e ela vai ser composta por ácido, talco, resinas e ceras em sua composição. Elas podem ser de 2 tipos, ou em bastão ou em placa, e deve-se esperar até 1 hora para que ela se estabilize, apesar de ter um vazamento imediato. São plastificadas sobre chama ou banho-maria. E por fim, sem ser os materiais de molde, a gente vai falar sobre o material de modelo, que é o gesso tipo 4. O gesso tipo 4 é um material que a gente vem utilizando, com o alginato. É um material que tem uma fidelidade das estruturas, então a gente consegue fazer um estudo muito bom com o gesso tipo 4 por conta da sua manipulação. A sua manipulação é relativamente fácil, vem ali no mesmo modo do alginato. Também sofre cinerese e embebição, só que o gesso tipo 4 ele é uma evolução do gesso tipo 1, que demorava até 15 minutos para tomar presa, mas não tinha precisão e possuía aceleradores de presa. E aí, conforme o tempo, foi atualizando o gesso tipo 1, tipo 2, tipo 3, que é usado ainda hoje no mercado, e o gesso tipo 4, que a gente vem utilizando com o alginato. Gente, essa foi a nossa aula, espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários abaixo, tá? E siga a gente nas nossas redes sociais que está aparecendo aí na tela. Muito obrigada por ter estado até aqui e valeu!